E quais são os argumentos dos adventistas em favor da guarda do sábado? A questão da guarda do sábado é a questão que mais pesca evangélico, né? É a questão que mais pesca. O adventista ele tem dois pontos principais muito fortes para trazer, para pescar peixe no aquário de outras igrejas, né? Eles fazem muitos seminários sobre a reforma de saúde e assim eles conseguem entrar nas igrejas ali em cultos, não culto principal da igreja, né? Culto ali talvez num domingo à tarde, num domingo à noite ou num culto durante a semana. Eles oferecem seminários a respeito da reforma de saúde. Muitas vezes eles nem falam que são adventistas, né? Eles falam, não, a gente está oferecendo aqui um curso sobre saúde, vamos falar tal sobre, né, como se alimentar melhor, fazer exercício físico, não sei o quê. Cuidar do corpo, que é o templo do Espírito Santo. Isso, como deixar de fumar. Cara, o pastor fala, tô precisando de evento na minha igreja, tô precisando de alguma coisa para incentivar os membros, vou chamar. E eles chamam. Aí quando o cara tá lá dentro, ele termina a palestra dele e fala, viu, mas a gente é da igreja adventista, se quiser saber mais, né, entre em contato, somos tal igreja. E eles acabam distribuindo folhetinhos ali, falando sobre a reforma de saúde, e no final, muitas vezes não está o nome da igreja adventista, mas está ali um site, novotempo.com, entendeu? Bíblia Fácil. Aí o cara entra e ele é pescado. Bom, esse é um ponto. E o outro ponto que mais pega é o sábado. Por quê? Porque, de fato, o sábado ele tem um argumento muito forte a favor da igreja adventista, que é a questão do sábado estar entre os 10 mandamentos, né? E que até hoje é uma bússola moral pro evangélico, enfim, pro cristão. Antes de você prosseguir, deixa eu contar para você uma experiência que eu vivi. Eu era novo convertido. Eu trabalhava lá em São José dos Campos, na Embraer, na fábrica de aviões. E chegou uma época lá, eu já estava trabalhando lá, aí chegou uma pessoa para trabalhar também no nosso grupo lá, um adventista. Rapaz, foi muito complicado. E para mim é um dos grupos mais perigosos, porque eles usam a Bíblia. Né? Eles usam a Bíblia. Aí eu me lembro que um dia lá ele me mostrou Lucas 23:56. E as mulheres retornando do sepulcro repousaram conforme o mandamento, guardaram o sábado conforme o mandamento. Exato. Quando ele mostrou aquilo para mim, eu fiquei assim, eu não sabia o que fazer. Eu falei, será que o pastor da igreja está ensinando tudo errado? Tá vendo? Olha só, o problema que ele colocou na minha cabeça. Uhum. E demorou muito, Gleison, muitos anos se passaram, até que um dia eu entendi esse versículo. Elas tinham que guardar mesmo, porque elas eram judias. Claro. Está tudo certo. O judeu guarda mesmo, né? Está lá no Salmo 147. Deu mandamentos a Jacó, não fez isso com nenhuma outra nação. Né? Exatamente. Então, mas enquanto eu não se passaram muitos anos, aí eu Mexeu fui entender. contigo. Mexeu comigo. Então, assim, a gente viu, pastor, esse problema, porque assim, quando eu fui escrever os livros, né, eu dividi os livros dessa forma, eu dividi entre os três... Primeiro, por que você escreveu os livros? Já explicou, exato. né? Você já explicou, né? Um pouco, mas é interessante eu falar, porque assim, eu dividi ele em 3 volumes, por quê? Porque eu dividi ele entre os 3 pilares da igreja adventista. Gente, é importante a gente falar o seguinte, por que isso é por que todos esses livros são relevantes e por que esse assunto é tão importante, né? Como o pastor bem falou, hoje em dia a igreja adventista está sofrendo um baque, né, na internet, através dos vídeos que a gente faz, dos vídeos que o Rodrigo Custódio faz, e vários outros canais, CACP, o próprio pastor Paulo Romero, e outros pastores, o Nicodemos, outros pastores que falam sobre isso. E com a internet isso se espalhou de uma forma que a gente não tinha antes, né? As pessoas não tinham acesso. Era assim, era ir para a igreja e ler o livro de Ellen White, ir para a igreja e ler o livro de Ellen White. Recebeu a cultura dos pais, recebeu toda aquela informação vinda de outra geração, muitas vezes,
né? Ou então recebeu um estudo bíblico, ou então assistiu a Novo Tempo, que fez um estrago grande no Brasil, através do canal de TV ali, porque é um canal muito bem feito, muito bem Eles administrado. têm uma mídia muito boa. Muito forte, muito forte. O Toninho lá, que é o diretor da TV Novo Tempo, é um cara muito cabeça. Eles sabem fazer, né? Então, isso realmente causou estrago grande ali. Então, por que é relevante? Por causa de tudo isso, porque é uma igreja que ainda, apesar de estar sofrendo esses revés agora, sofreu muitos revés recentemente com essas questões da internet, né? Apareceu a internet, se divulgou muito mais os problemas da igreja adventista. Praticamente todas as estrelas da TV Novo Tempo caíram, os pastores, praticamente todos. Ficou só o Rodrigo Silva, tá? Só. O resto caiu tudo, tá? Então, assim, eles estão sofrendo um baque, tá? Mas isso não acontecia antes. Uhum. Era um negócio muito, mas muito forte. Era uma onda, assim, de legalismo. Sábado, Ellen White, que estava arrebentando. E, assim, era muita gente que estava saindo das igrejas evangélicas e indo para a igreja adventista. Muito bem. Voltando ao assunto aqui. Então, eu resolvi escrever os 3 volumes. Os 3 pilares. Quais são os 3 pilares? Volume 1, juízo investigativo, que é a doutrina que é a espinha dorsal da igreja adventista, para quem não sabe. Não é o sábado, é o juízo investigativo. Se você derruba o juízo investigativo, você derruba todas as outras doutrinas. Volume 2, falamos só sobre o sábado, que é o marketing mais forte da igreja adventista, é o sábado. Tá? Então a gente fala no volume 2 só sobre o sábado e o decreto dominical, que é um desdobramento escatológico a respeito do sábado. E o volume 3, Ellen White. São os 3 pilares ali da igreja adventista. São esses 3 pilares. Tá? O volume 2, que a gente fala sobre o sábado, a gente explica. Eu não vou dizer exaustivamente, porque eu teria que escrever aí mais de 2.000 páginas para falar sobre o sábado. Mas a gente escreveu ali 360 páginas sobre o sábado. E a gente atacou todos os problemas principais a respeito do sábado, que vai preparar o irmão evangélico para poder responder o porquê que ele é cristão e não guarda o sábado. Porque o sábado está, de fato... Se um adventista... Pastor Paulo, se um adventista chega para o senhor hoje, não vai te enrolar, mas para um evangélico médio, né, normal, e chega e fala assim, amigo, você é evangélico, né? Eu sou adventista. Muito bem. Você mata, você rouba. Não, eu não faço isso. Ué, mas o sábado também está nos 10 mandamentos. Então, se você não guarda o sábado, então você também pode matar, você pode roubar. Como assim? O cara não, 99%, não vai saber responder. E pastores também. Pastores também, tá? Hein? Então, a gente escreveu esse livro aqui, ó, que inclusive tem uma nota do pastor João Fábio Martinez, tá aqui, o volume 2, tá? Que é o que? A respeito do sábado. E a gente explica toda essa questão. Mas como é que funciona basicamente? O sábado era um selo, desculpa, não era nunca foi um selo, era um sinal, um selo quem diz é o adventista. Era um sinal, nunca um selo, era um sinal entre o povo de Israel e Deus. Deus e o povo de Israel somente. Ele era uma lei ritualística elencada entre os 10 mandamentos. Nunca foi uma lei moral. Nunca foi uma lei moral. Tá? Então a gente precisa entender, e a gente entra profundamente a respeito disso, né, no volume 2, mas basicamente a gente divide, né, quais eram as leis, os sinais e as partes envolvidas na antiga aliança e na nova aliança, né? Quais eram as partes envolvidas na antiga aliança, gente, tá? Que foi celebrada ali, culminou, né, no Sinai com os 10 mandamentos. As partes envolvidas. Quais eram as partes? Os sujeitos. O povo de Israel e Deus somente. Sim. Somente. Tá? Acabei de citar agora há pouco o Salmo 147. Deu Pronto. mandamentos a Jacó, não fez isso a nenhuma outra nação. Pronto. Né? E o melhor momento também de você pegar na Bíblia é Atos 15. Sim. Ali era o momento de colocar o sábado. Perfeito. Perfeito. Então, quem eram as partes ali? Eram os moabitas? Não. Eram os caldeus? Não. Eram os filisteus?
Não. Eram os gentios? Não. Quem que eram? Os israelitas. Era o povo de Israel e Deus, tá? Somente. Ok, Gleice, já entendi. E agora? Bom, agora a gente vai falar sobre as leis. Quais eram as leis da antiga aliança? Que foi feita entre Deus e o povo de Israel? Eram os 10 mandamentos? Não. Eram as 613 leis da Torá. Não eram só os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são um resumo das 613 leis. Ok? Se você somar, inclusive se você estudar, né, a Torá com o Rabino, ele vai te ensinar. 6 mais 1 mais 3 igual a 10. Até esse simbolismo numerológico, né? Ele equivale ali ao resumo da Torá, são os 10 mandamentos. É né, um resumão ali, tá? E o sábado, muito bem, então você vê ali, não era os 10, não, era 600. Então, se você quiser guardar o sábado, você tem que guardar 613 leis. Você não pode guardar só o sábado e achar que está tudo ok. Não, você tem que entrar. Aliás, o gentio nem podia guardar o sábado. O gentio, se o gentio, isso está no Talmud, se o gentio guardasse o sábado, ele era apedrejado. Não podia, era proibido, era pena capital. Ele teria que se converter ao judaísmo, passar pelo Brit Milá, que é a circuncisão, que é o rito iniciático para você entrar no judaísmo, você tem que ser circuncidado primeiro. Sim, com E, certeza. depois você tem. Esse é o sinal iniciático. Depois você tem um sinal contínuo, que é a guarda do sábado. Primeiro o sinal iniciático, circuncisão. Depois vai para o sinal contínuo, que é o sábado. Aí você está dentro do judaísmo. Tá? Então, quais eram as leis? 613 leis da Torá. Finalmente, a gente vai para os sinais da Antiga Aliança. Quais eram os sinais da Antiga Aliança? A circuncisão, acabei de falar, sinal iniciático, circuncisão, o sinal contínuo, o sábado. Primeiro, circuncisão, depois o sábado. Muito bem, beleza. Agora vamos para a nova aliança? Aí vocês vão ver a diferença. Quem é que está envolvido na nova aliança? Agora, olha que interessante. Deus Pai e Deus Filho, e Espírito Santo também, mas assim, existe uma aliança entre eles e nós entramos debaixo daquilo que Cristo fez. Agora a aliança entre Pai e Filho, a gente entra debaixo de tudo aquilo que Cristo fez por nós, entramos nessa aliança. Agora já não é mais o povo de Israel somente, agora são todos que aceitam a Cristo. Uhum. Essas são as partes da nova aliança. E os mandamentos da nova aliança não são mais as 613 leis da Torá. Agora são os mandamentos de Cristo. Quais são os mandamentos de Cristo? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Né? E quais são os sinais da nova aliança? O sinal iniciático, que era a circuncisão, agora é o batismo. Para você entrar na nova aliança, você precisa ser batizado. Sim. Olha que interessante, você já não é mais circuncidado, agora você é batizado. Batizado. E qual é o sinal contínuo? Já não é mais o sábado, é a Santa Ceia. O que era? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Agora, fazer isso em memória de mim. Tomai a Santa Ceia. Fazer isso em memória de mim. Cristo preenche a sombra, que é o sábado, porque o sábado era um sinal contínuo da antiga aliança, era uma lei ritualística elencada entre os 10 mandamentos, e era uma sombra de Cristo. Cristo preenche a sombra, agora você não precisa mais do sábado, o descanso é nele, né? Agora, em Hebreus 4, fala sobre isso. Né? Há ainda um descanso para o povo de Deus. No Sim. dia que se chama hoje. E esse dia que se chama hoje, ele está até em letra maiúscula ali, que é o quê? Cristo. Cristo é esse descanso. Você entra nesse descanso nele. Todos os dias. Todos É isso mesmo. os dias. Né? Agora, eu acho que é uma tarefa muito inglória. É uma tarefa muito triste. Você ter que passar a vida toda defendendo uma falsa profetisa e defendendo falsas profecias. Perfeito. Rapaz, eu nunca faria isso. Aliás, eu nunca fiz. Nem assim, pessoas assim, eu não fico defendendo, colocando sempre como importante na minha vida, extremamente importante, ser essas pessoas. Eu não consigo viver minha vida espiritual. Aí eu vou citar o Daniel Berg, o Gunavinho, os fundadores da Assembleia de Deus, ou mesmo Agostinho, Lutero, Calvino, Zwinglio, John Knox, essa turma toda. Sim. Spurgeon. Gente, eu não dependo dessa gente.
né? Uhum, uhum. Eu não dependo dessa gente. Por exemplo, quando eu me converti na Assembleia de Deus, eu não conhecia a maioria deles, não sabia nada deles. Eu era feliz, com uma vida frutífera. Então a gente não precisa de um referencial humano para preencher a nossa vida, é a palavra. Perfeito. Nenhum pai da igreja, nenhum deles, né? E outra coisa, eu acho que os credos da igreja são importantes, mas eles não têm a mesma autoridade que a Bíblia. A Bíblia é incomparável, né? A Bíblia é única.